Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos dando continuidade àquela série que começamos há uns 2 domingos atrás, falando sobre os evangelhos sinóticos. Se você ainda não viu, procure aqui no canal. Nós estamos conversando sobre os evangelhos já há 2 domingos. No primeiro encontro falamos sobre a formação dos evangelhos, as diferenças e semelhanças entre os sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas. No domingo passado falamos sobre o evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. E hoje falaremos sobre Mateus, o segundo evangelho a ser escrito, mas o mais conhecido talvez do nosso próprio Novo Testamento, porque afinal de contas é o texto que inicia o Novo Testamento, é o texto que normalmente é apresentado aos cristãos como aquele mais didático, né? Aliás, uma das funções do evangelho é exatamente essa, ser didático na sua apresentação. Mas vamos por partes aqui, como sempre. Nossa intenção é falar do evangelho, com algumas questões introdutórias, como autoria, datação, mas principalmente falar dos propósitos teológicos e pastorais. E a partir desses propósitos, nós vamos conversar também sobre alguns elementos teológicos que a gente pode trazer do Evangelho de Mateus para a nossa própria experiência atual, especialmente 2 elementos vinculados à mensagem de Jesus e vinculados também ao tipo de Messias que Jesus quer ser. São as 2 perguntas aqui. Qual é a grande mensagem de Jesus de Nazaré e que tipo de Messias Jesus quer ser? Vamos tentar responder isso hoje a partir do Evangelho de Mateus. Iniciamos aqui lembrando o que falamos nos outros vídeos. Os evangelhos não são biografia de Jesus, eles são teologia de Jesus, e a grande preocupação dos evangelistas era inserir a vida de Jesus, acontecida anos atrás, na história deles, ou seja, no presente momento em que o texto está sendo escrito. Então a grande intenção dos evangelistas era, como falamos aqui, inserir a vida de Jesus, que transcorreu umas décadas atrás, no presente em que eles estão, ou seja, no momento em que o evangelho está sendo escrito. E para fazer isso, claro, eles contam com a ajuda do próprio Jesus ressuscitado, que guia a igreja. Essa é a ideia do cristianismo nascente. Então vejamos alguns aspectos introdutórios de Mateus. A primeira coisa que a gente pode analisar de Mateus é a questão da sua autoria e datação de escrita. Pois bem, para a tradição cristã, o autor do Evangelho de Mateus foi Levi, chamado Mateus, um dos discípulos de Jesus. Quem é esse Levi? É um publicano, que, segundo o próprio Evangelho narra, é chamado por Jesus para segui-lo. Um publicano era um cobrador de impostos. Era, na leitura judaica daquele tempo, um traidor do judaísmo, porque um publicano é alguém que, sendo judeu, trabalha em prol do império invasor. Colhe impostos, colhe tributos para o império. E os publicanos, normalmente, não tinham muitos pudores para enriquecer às custas desse ofício. Embora a maior parte continuasse sendo de pobres, você tem também casos publicanos que se tornam ricos em função desse ofício. Mas com o passar do tempo, foi se percebendo, e essa afirmação que eu faço agora serve também para os outros evangelhos, que não é tão fácil atribuir a autoria do evangelho a um único autor. Cada vez mais, a exegese do Novo Testamento tem chegado à conclusão de que o evangelho de Mateus, por exemplo, como os outros, não são fruto de um personagem, mas sim de uma comunidade. Em ambos os casos, o que a gente pode afirmar com certeza é o evangelho sofre processos redacionais até chegar à sua forma final. Isso serve para todo o texto bíblico. Ou seja, aquela percepção que às vezes a gente esquece de que a Bíblia não surgiu pronta, não caiu do céu toda escrita, ao contrário. Houve um processo longo de redação, após redação, até chegar à forma como a gente conhece hoje. Dito isso, se não for Mateus, então o próprio discípulo de Jesus, o que a gente pode falar desse personagem? Com uma certa dose de certeza, nós podemos dizer o seguinte, reproduzindo aqui o que o Oscar Cullmann disse no seu livro A Formação do Novo Testamento. Ele diz: esse autor vive dentro de uma comunidade judaico-cristã que se esforça para romper os laços que amarravam ao judaísmo, conservando, todavia, a continuidade com o Antigo Testamento. Então perceba aqui que nós temos alguns propósitos já iniciais do Evangelho. É fazer um vínculo entre a história da salvação do judaísmo e a própria mensagem de Jesus. Por isso que o Evangelho de Mateus, desde o seu início, já deixa claro que esse Jesus do qual ele está apresentando a genealogia é filho de Davi e filho de Abraão. Ou seja, 2 dos principais personagens do judaísmo estão vinculados a Jesus.
Mas voltaremos a esse ponto depois. Em relação à datação, bom, tendo como ponto de partida o Evangelho de Marcos, que foi escrito lá por volta do ano 70, a gente pode estabelecer o Evangelho de Mateus como tendo escrito por volta do ano, alguns propõem 75 ou 85, mas a média geralmente é 80. Se nós estamos no ano 80, então passaram 10 anos desde a destruição do templo em Jerusalém. Com a destruição do templo pelas tropas romanas, no ano 70 depois de Cristo, a situação do judaísmo mudou bastante. Porque se antes nós tínhamos um judaísmo muito plural, vinculado a grupos específicos, como fariseus, saduceus, os herodianos, etc., agora, com o templo destruído e os grupos vinculados a ele também destruídos, ou seja, não há mais saduceus, não há mais herodianos, o único grupo que resta defendendo o judaísmo são os fariseus. Portanto, a partir de agora, a gente vai encontrar um clima de divisão, de tensão entre o judaísmo e o cristianismo nascente. Aos poucos eles vão se separando, até alcançar realmente a total separação na década de 90. Bom, e para quem o evangelho é escrito? Mateus escreve para judeus cristãos, ou seja, ele escreve para judeus que se tornaram cristãos graças à pregação do evangelho dos próprios discípulos. E por que a gente pode afirmar isso? Porque no próprio evangelho nós encontramos pistas que demonstram que o leitor desse evangelho é alguém que conhece os costumes judaicos. Então, diferentemente de Marcos, que quando apresentava um costume judaico tinha que explicar para o leitor do que se tratava aquilo, Mateus não precisa. Mateus fala de hábitos como coar mosquito, ou então usa palavras ainda em hebraico ou aramaico para se referir a alguma questão, ou seja, não tem a preocupação de traduzir esses termos. E mais ainda, a preocupação do Evangelho é sempre vincular Jesus às profecias do Antigo Testamento. Em todo momento no texto nós encontramos passagens assim: e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Então é como se o Evangelho de Mateus estivesse preocupado em mostrar o seguinte: olha, esse Jesus que eu anuncio a vocês, ele é a continuidade da história da salvação do próprio judaísmo. Então, se você é judeu e tornou-se cristão agora, você está, na verdade, dentro desse plano salvífico de Deus, que começou lá em Adão, passa por Abraão, por Davi, pelos personagens do judaísmo, e chega até Jesus de Nazaré, que alcança você. Então, essa linha salvífica construída desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento é uma característica do Evangelho de Mateus. E é muito interessante perceber isso. O Evangelho faz questão, como eu disse, de vincular profecias do Antigo Testamento a Jesus de Nazaré. Embora exista aqui uma questão que a gente precisa mencionar, que se relaciona a uma profecia de Isaías que é citada por Mateus, mas que é citada de forma incorreta. O que acontece? Estamos nos referindo aqui ao texto que está em Mateus 3:3, que nas nossas Bíblias diz assim: porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ora, Mateus utiliza aqui, para sua própria tradução, a Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento traduzido para o grego. Mas a Septuaginta apresenta muitos erros de tradução, e esse é um deles. Quando a Septuaginta traduz Isaías 40:3, que é exatamente essa citação feita aqui em Mateus, ela traduziu de forma incorreta a pontuação. Como assim? Olha para essa imagem que está aparecendo na sua tela. A primeira frase aí é como está no Evangelho de Mateus e como está na Septuaginta. Voz do que clama no deserto. : preparai o caminho do Senhor. Por essa leitura, nós entendemos que quem está clamando é quem está no deserto. Ou seja, a voz que clama, ela está no deserto e o que ela clama é: preparai o caminho do Senhor. Contudo, no texto hebraico 40,3, ou seja, capítulo 40, versículo 3, diferentemente dessa versão, se diz assim no hebraico: voz do que clama, : no deserto preparai o caminho do Senhor. Deu para perceber a diferença aqui? Se no primeiro caso é a voz que clama que está no deserto, e aí, claro, se associa aqui a João Batista com muita clareza. Por outro lado, no texto hebraico, não é a voz que está no deserto, é o caminho de Deus que é preparado no deserto. E isso tem muito vínculo com o próprio Jesus de Nazaré e seu ministério. Afinal de contas, estamos lidando com um personagem, que é Jesus, que não está no centro de poder, seja político, seja econômico, seja social, seja religioso.
Jesus, aliás, não quer estar nesse centro de poder. Com muita clareza ele rejeita isso. A tentação no deserto, por exemplo, lá em Mateus 4, quando é apresentada a Jesus a tentação do poder em 3 formas, transformar pedras em pães, se você é filho de Deus, se jogar do templo, se você é filho de Deus, ou adorar ao diabo para ter a glória dos reinos, nessas tentações você tem ali, basicamente, o desejo por poder. Em todos esses casos, Jesus rejeita com muita clareza e com muita firmeza, porque ele não quer o poder. Ele busca as periferias. No Evangelho isso fica muito claro. Ele não está nos palácios reais e nem no templo em Jerusalém. Ele está nas ruas, na praia, comendo com as pessoas, partilhando a mesa com as pessoas, inclusive com pecadores. Aliás, um dos títulos que é atribuído a Jesus é exatamente esse. Jesus é amigo de pecadores, porque ele se senta à mesa com gente que não presta aos olhos da religião. Ora, se é assim, então nós temos um padrão no ministério de Jesus que confirma a profecia de Isaías no hebraico. Porque, como nós falamos aqui, lá no hebraico se diz, voz do que clama, no deserto preparai o caminho do Senhor. Ou seja, é o caminho de Deus que é preparado no deserto, distante dos centros de poder. E aqui vale uma pergunta. Se o caminho do Senhor, se o caminho do Messias é preparado no deserto, onde nós, seus discípulos, devemos estar? Se nós somos chamados a reproduzir o caráter, a vida, o ministério de Jesus na nossa prática de espiritualidade, e se Jesus está não nos centros de poder, mas nas periferias, onde é que nós deveríamos estar? Onde é que a igreja que propõe seguir a Jesus deveria estar? Bom, basta olhar ao redor para perceber que isso não se concretiza em muitos casos. Aliás, a igreja evangélica brasileira hoje quer o poder. Tirando raríssimas exceções, ela deseja o poder, às custas do seguimento de Jesus. Esse é um ponto importante, nós vamos voltar a ele daqui a pouco, a partir de um outro prisma. Mas grave essa perspectiva, o caminho de Jesus, o caminho do Messias, não é o centro de poder, mas sim são as periferias. Bom, mas quais são então os propósitos pastorais, teológicos do Evangelho de Mateus? Eu quero citar aqui 4 propósitos básicos. Primeiro deles, o Evangelho de Mateus, ele se preocupa em anunciar o reino de Deus que chega com Jesus, o reino dos céus. Aliás, essa temática, o reino de Deus, é a temática de Jesus. A pregação de Jesus não é outra, a não ser o reino de Deus. O reino de Deus é o pão e a paixão de Jesus. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus anuncia no capítulo 4, dizendo que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, perceba, é a chegada de Jesus que anuncia a chegada do reino. E o reino de Deus é algo bom. Um dos melhores livros que eu já li sobre Jesus histórico, o José Antônio Pagola, diz o seguinte: a vinda de Deus é algo bom. Assim pensa Jesus. Deus se aproxima porque é bom, e é bom para nós que Deus se aproxime. Ele não vem defender seus direitos e ajustar as contas com quem não cumpre seus mandamentos. Não vem para impor o seu domínio religioso. O reino de Deus é outra coisa. O que preocupa a Deus é libertar as pessoas de tudo quanto as desumaniza e as faz sofrer. Por isso Jesus já não fala da ira de Deus, como o Batista, mas da sua compaixão. Deus não vem como juiz irado, mas como pai de amor transbordante. As pessoas o escutam espantadas, pois todos estavam se preparando para recebê-lo como um juiz terrível. Jesus, pelo contrário, procura a destruição de Satanás, símbolo do mal, mas não a dos pagãos, nem dos pecadores. Se Deus vem reinar, não é para manifestar seu poderio acima de todos, mas para manifestar sua bondade e torná-la efetiva. Em outras palavras, para Jesus, Deus não está acima de todos. Deus está entre todos. No lugar de ser uma divindade raivosa, irada, com pedras nas mãos para apedrejar pecadores, Jesus apresenta Deus como um Pai misericordioso, um Pai que se aproxima, que cuida, que acolhe nos braços. Essa é a boa notícia do Evangelho, aliás. O reino de Deus que Jesus anuncia é uma boa notícia. E é uma notícia que precisaria ser compartilhada com os seus discípulos. Afinal de contas, quando oramos o Pai Nosso, nós pedimos a Deus: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. E que vontade é essa? É a vontade expressa no reino de Deus que Jesus anuncia.
Um reino de acolhida, de misericórdia, de compaixão, de fraternidade, de cuidado, de partilha. Essa é a ideia do reino. O segundo propósito do Evangelho de Mateus é, na verdade, ser bem didático. É por isso que temos no Evangelho uma parte inicial, apresentando Jesus, seguida de uma parte um pouco extensa com o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte nada mais é do que uma coletânea de outras passagens, de outras tradições orais, que nos outros evangelhos estão em outras partes do Evangelho, e que são reunidas aqui numa única coletânea, numa única narrativa, para ensinar. Então, o recém-convertido à fé cristã teria ali uma espécie de manual do reino de Deus, ou seja, uma proposta do que significaria ser discípulo de Jesus, com as bem-aventuranças, com o modo como se deve perdoar, como se deve orar, como se deve jejuar, e assim por diante. Um terceiro propósito do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Falamos sobre isso aqui já nesse mesmo vídeo. Jesus é apresentado constantemente como aquele em quem as profecias se cumprem. E a forma como o Evangelho faz isso é, quase a todo momento, dizer algo do tipo: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Esses vínculos com o Antigo Testamento, como a gente falou agora há pouco, servem de costuras na própria história da salvação, para mostrar que aquela expectativa messiânica presente lá no Antigo Testamento se cumpre agora em Jesus. Por isso, aliás, que nós temos um relato tão interessante como o da transfiguração de Jesus lá em Mateus 17. Se você observar aquele relato, você vai perceber o seguinte: nós temos Jesus glorificado, como diz o texto, o seu rosto brilhando como o sol, e esse brilhar como o sol lembra a experiência de Moisés lá no Antigo Testamento, e lá no Monte da Transfiguração, segundo o relato, aparece exatamente Moisés e Elias conversando com Jesus. Ou seja, o símbolo da lei mosaica, Moisés, e o símbolo da profecia bíblica, Elias, conversando com Jesus. Está ali, então, aquela trindade, digamos assim, das experiências religiosas do judaísmo. Mas, quando há aquela voz dizendo: este meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi, e os discípulos olham novamente, eles não enxergam a ninguém mais a não ser Jesus. Essa é a forma muito bela, muito poética de Mateus de dizer o seguinte: em Jesus nós temos a plenitude da lei de Moisés e a plenitude da profecia de Elias. Ou seja, não precisamos mais nem de Moisés e nem de Elias, porque agora Jesus congrega tudo. É por isso que a leitura ali ela é cristocêntrica. Moisés certamente foi importante para o judaísmo e ainda é, Elias também, mas agora, segundo o Evangelho de Mateus, Elias e Moisés somem, desaparecem de cena e no seu lugar aparece apenas Jesus, que deve ser ouvido. Essa é a grande mensagem, inclusive, desse relato da transfiguração. Mas há um quarto propósito, também vinculado a essa questão do Antigo Testamento, que eu queria comentar com vocês aqui nesse vídeo, que é exatamente a resposta à pergunta que fizemos no início. Jesus é o Messias. Ok. Que tipo de Messias? Qual é o tipo de Messias que Jesus quer ser? E essa pergunta é importante que a gente faça, porque havia em Israel expectativas diferentes do messianismo. Nós tínhamos em Israel uma tradição messiânica vinculada a momentos diferentes da vida de Davi, o rei Davi. Então, antes da ascensão de Davi ao trono, nós temos um Davi pastor, um Davi que está no campo, não na cidade, e um Davi que vence batalhas pela força do próprio Deus, e não pela sua própria força. É assim, por exemplo, que ele vence um leão, um urso que vão atacar o rebanho. Quando Davi, por outro lado, se torna rei, e aí nós temos uma outra tradição vinculada a ele, que é relacionada a ele como monarca, nós temos nesse caso um Davi rei, guerreiro, que já tem um exército para usar em conquistas de território. Perceba a diferença aqui. De um pastor de ovelhas do campo, nós temos agora um monarca, um rei na cidade. Bom, por que é importante pensar sobre isso? Porque, na lógica judaica, duas tradições messiânicas se desenvolveram, ambas ligadas a Davi, mas uma ligada ao Davi pastor e a outra ligada ao Davi rei. Em relação ao Messias pastor, nós encontramos, por exemplo, textos como de Isaías 6, 1 a 9, e também o capítulo 7, depois o capítulo 11. Eu estou aqui apresentando apenas trechos para vocês, projetados aí na sua tela, que mostram uma ruptura com a imagem do Messias proposto pela monarquia, porque aqui nós temos um Messias que não é o Messias pela força, mas sim o Messias
pela paz. Aliás, é o Messias menino, Messias criança, que vai trazer um reino de paz, justiça e direito. Um menino que é guiado pelo Espírito de Javé, ou seja, pelo Espírito de Deus, e não pelo poderio militar. Então há aqui um novo significado atribuído ao Messias. De igual forma, nós temos o texto de Miqueias 5, 2 a 5, que apresenta o Messias como um pastor, aquele que vem para cuidar, para apacentar, para alimentar e proteger as ovelhas. Então não estamos aqui diante de um Messias militar, bélico, mas sim um Messias que vai governar pela força de Deus mesmo, ou seja, pela perspectiva pacificadora. Por fim, temos o texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10, que fala de um Messias pobre, que vem a Jerusalém como fonte de liberdade e alegria. Ora, esse Messias, então, é um Messias vinculado à figura de Davi, pastor, uma figura camponesa. Por outro lado, também se desenvolveu em Israel uma outra leitura de Messias, uma outra tradição messiânica, que é a de um Messias militar, um Messias bélico. É o que a gente chama de Messias judaico, ou Messias político. A perspectiva aqui é de um Messias que vem com a força de um exército para guerrear contra os inimigos de Israel. Nós temos vários salmos, por exemplo, que traduzem essa ideia, como o Salmo 2, que fala de um Messias que vem para ter a glória dos reinos na sua mão. Então, uma perspectiva expansionista, de imperialismo. E nessa leitura, o Messias militar vem para destruir tudo que não for judaico. Todos os estrangeiros serão mortos pelo Messias político militar. Tanto é assim que esse desejo é expresso num salmo apócrifo chamado Salmo de Salomão, que diz o seguinte: desperta-lhes um rei, o filho de Davi, cinge-o com teu poder, de modo que aniquile os tiranos ímpios e purifique a Jerusalém dos pagãos que a mancham com seus pés. Então ele reunirá um povo santo que ele governará com equidade e julgará as tribos do povo santificado pelo Senhor seu Deus e dividirá entre eles o país. E os estrangeiros não terão direito de habitar no meio deles. O rei, Messias, tornará Jerusalém pura e santa como era no começo. Perceba aqui, nós temos nessa perspectiva um Messias, portanto, bélico, armado até os dentes, que vem a Jerusalém com a força militar para expulsar tudo que é diferente, tudo que é estrangeiro, tudo que não é, entre aspas, puro, como o judeu. E nessa conversa entrariam aqui romanos, mas também gregos, samaritanos, grupos minoritários, periféricos, pessoas que não tinham vínculos com a religião judaica, por exemplo, entraria tudo nesse pacote. O Messias militar é esse Messias aguardado por Israel na época de Jesus. Porque das duas tradições messiânicas, na época de Jesus, certamente a que está mais em evidência é esse Messias político-militar. As pessoas esperam por ele porque enxergam nesse Messias militarizado a vontade de Deus. Aliás, isso também se encontra nos próprios discípulos de Jesus. Nós temos, por exemplo, um relato de Jesus sendo interpelado pela mãe de 2 discípulos, que quer basicamente que os discípulos, seus filhos, se assentem, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Ora, se assentar onde? Se assentar no trono que ele, Jesus, o Messias militarizado nessa lógica, conquistaria também para os discípulos. Ou ainda, no caso lá do livro de Atos, depois da ressurreição de Jesus, você tem discípulos perguntando a Jesus o seguinte: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, é agora o momento de reconquistar essa terra, de usar o seu exército para destruir tudo? Aliás, isso explica também a reação de Pedro quando Jesus é preso, e aí Pedro toma uma espada para tentar, de alguma maneira, iniciar ali uma revolta armada. O que o Evangelho de Mateus diz acerca dessas duas possibilidades de Messias? Qual é o Messias que Jesus escolhe? O Messias pastor ou o Messias militarizado, bélico e armado até os dentes? Lendo os evangelhos, é muito clara a resposta. Jesus escolhe o Messias pastor. Jesus rejeita, com muita vontade, rejeita mesmo claramente a oferta de um Messias militar. O Messias que vem com a força da violência para tomar poder e instituir o reino de Deus. Jesus rejeita isto, porque isto é a proposta de Satanás, segundo
a Mateus capítulo 4. Ter a glória dos reinos era o que o Salmo 2 prometia a esse Messias militarizado. Pois bem, ter a glória dos reinos é exatamente o que o Satanás oferta a Jesus lá na tentação no deserto. E a essa tentação no deserto, Jesus rejeita com toda a sua força. Porque Jesus não deseja ser um Messias violento. Jesus não deseja ser um Messias militar, bélico, armado. Jesus não tem discursos de violência e de ataques armados aos outros. Ao Pedro, que pegou a espada para começar uma revolução, Jesus é muito duro e diz: mete a tua espada na bainha, porque quem usa a espada morrerá por ela. Então o caminho não é esse, Pedro. Você não acha que eu poderia aqui clamar a Deus e ele enviaria uma legião de anjos? Mas o caminho não é esse. Não é esse tipo de messianismo que eu quero. E o Evangelho vai deixando muito claro as escolhas de Jesus em relação a isso. Por exemplo, capítulo 1 de Mateus, ao anunciar o nascimento de Jesus, faz uma associação ao texto de Isaías, que fala de um Messias pacífico, de um Messias pastor. O relato da tentação no deserto, como acabamos de falar aqui, é um relato no qual Jesus demonstra cabalmente que não quer seguir os caminhos da violência. Mas o mais claro desses versículos, eu acho, que demonstra a escolha de Jesus por um Messias pastor, por ser um Messias vinculado a esse universo de cuidado e não o universo das armas, é o texto de Mateus 21, que fala da entrada de Jesus em Jerusalém. E de tantas formas diferentes de entrar em Jerusalém, Jesus escolhe entrar montado num jumento para cumprir a profecia de Zacarias. E a profecia de Zacarias diz: alegra-te muito, a filha de Sião, exulta, a filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, ou seja, o teu Messias, vinculado a Davi, justo e salvador, pobre, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E a consequência dessa presença de Jesus como Messias assim é descrita logo a seguir: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, não apenas a Jerusalém, mas às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrates até as extremidades da terra. Ou seja, a presença de um Messias pacífico, não violento, traz paz à terra. Então, que tipo de Messias Jesus quer ser? Ele não quer ser o Messias armado, violento, intransigente, duro, intolerante, misógino, racista. Ele não quer ser um Messias assim. Ele despreza isso. Ele escolhe ser um Messias pastor, que cuida, que busca a ovelha ferida, cuida da ovelha ferida e que não é violento. Ao contrário, tem palavras de atenção e de fraternidade. Para deixar mais claro, acompanhe essa leitura. Percebendo que o título Messias trazia para os judeus conotações políticas, isto é, o Messias pela força libertaria Israel do poder de Roma, Jesus decide conscientemente rejeitar qualquer proposta nesse sentido. Na tentação do deserto, por exemplo, a possibilidade de tornar-se esse Messias militar é enfaticamente recusada. A oferta de Satanás, se me adorares, tudo isso será teu, continha exatamente a expectativa que o judaísmo esperava do Messias militar, ter a glória dos reinos. Em outras palavras, era a tentação de assumir esse papel político de conquista pela força. Jesus recusa veementemente esse título de Messias como líder político, armado e violento. Ele decide ser um Messias mais humano. E diante desse quadro, a grande pergunta que a gente precisaria fazer é a seguinte: se Jesus é esse Messias pastor, pacífico, cujas palavras são de reconciliação, de perdão e de acolhimento, como será o nosso procedimento enquanto seguidores desse Messias? Perceba a importância dessa pergunta, porque a resposta a essa pergunta nos conduzirá por caminhos distintos. Que tipo de Messias nós queremos seguir? A nós também é dada a mesma escolha que foi dada a Jesus. Diante de nós há Messias violentos, políticos, armados até os dentes, querendo armar a população para gerar mais morte, mais destruição, caos. Messias da antivida,
o Messias da anti-esperança, o Messias do anticristo. É uma possibilidade apresentada a nós, mas também é apresentado a nós o segmento de Jesus como Messias. E aí nós estamos diante de um Messias que é radicalmente diferente dessa outra figura aí, mas sim um Messias que é pacífico, que é cordial, que é acolhedor com as mulheres, com as crianças, com os mais pobres, com os desamparados da vida. Jesus que é perdoador de pecados, que é reconciliador. Jesus que crê num Deus que é Pai, que faz o seu sol vir sobre gente boa e gente má, que não faz acepção de pessoas. Esse é o Messias que Jesus apresenta a nós. Qual Messias nós seguiremos? É a pergunta que o Evangelho de Mateus coloca às claras. Porque nós podemos sim seguir o Messias militar, talvez seja até mais fácil. Mas será que é o caminho que Jesus escolhe para nós? Será que é o caminho, de fato, de seguimento de Jesus? A pergunta é séria, a pergunta precisa ser respondida e precisa ser respondida com muita propriedade, com muita responsabilidade e com muita segurança no que se escolhe. Porque aqui não há meio termo. Ou seguimos o Messias violento, ou seguimos o Messias que é príncipe da paz. Os dois não dá. O Evangelho de Mateus, portanto, constrói uma narrativa riquíssima em teologia, em propostas pastorais, teológicas. Ele é um evangelho muito didático, aliás, por isso que foi colocado no início do cânon do Novo Testamento. E ele também apresenta para nós essas perguntas inquietantes que precisam de resposta. Aliás, essa é a força de todos os evangelhos. O evangelho não nos implica em coisas. Falamos isso aqui já no primeiro vídeo. O Evangelho nos implica em muita coisa. Seguir a proposta de Jesus, portanto, exige assumir certas escolhas. E essas escolhas precisam ser feitas com muita consciência e com muito temor diante de Deus. Esse é um panorama geral do Evangelho de Mateus. Claro que não dá para esgotar aqui os assuntos. Poderíamos ficar aqui um mês, um semestre, um ano estudando o Evangelho de Mateus apenas. Não é o caso, estamos aqui apenas introduzindo os assuntos. Mas eu espero que tenha ajudado você a perceber um pouquinho mais de perto esse evangelho que é tão rico e tão importante para nós. Próximo domingo falaremos sobre o evangelho de Lucas e que tem um vínculo com Atos dos Apóstolos. Então é possível que nós vamos gastar aqui 2 domingos, um para falar do evangelho e outro para falar de Atos dos Apóstolos, porque são originalmente uma mesma obra dividida em 2 tomos. Então aguardo você, espero que você esteja aqui presente. Dúvidas, questões, comentários, como falamos aqui no último vídeo, utilize esse espaço aqui para fazer a sua pergunta, para colocar o seu comentário, para perguntar algo que você queira ver sendo respondido aqui nos próximos vídeos. O espaço também é seu. Fique à vontade. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.